Olá, meu amigo, minha amiga, tudo na paz? Sou o pastor Wagner Marcos e quero trazer para você uma palavra de fé. Uma palavra que pode mudar não só a tua história, mas a história de todas as pessoas que vivem ao seu redor. É muito importante isso. A gente vai observar em Efésios 3, versículo 20, que o nosso Deus é poderoso para fazer muito mais ou infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Se você parar para prestar atenção, lá vai dizer assim, segundo o poder que em nós opera. E que poder é esse que opera em nós? É o Espírito Santo. Jesus disse aos discípulos: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, ou da virtude do Espírito Santo. A palavra de Deus revelada em nossos corações é poderosa para que Deus possa fazer infinitamente mais. Mas para isso, é preciso que a gente se posicione. Eu vou contar para vocês aqui, rapidamente, a história de umas mulheres. A Bíblia não vai falar o nome delas. Aqui em Números, capítulo 27, versículo 1, diz assim, E chegaram as filhas de Zelofeade. Olha só, as filhas de Zelofeade. O que acontece? Esse homem, ele foi fiel a Deus. Houve à época um motim contra Moisés, mas esse homem permaneceu firme com Moisés e com a palavra de Deus e não se envolveu naquele motim. Mas, pouquinho tempo mais à frente, ele morre. Só que ele não tem filhos, homens. Ele só tinha filhas mulheres. E nessa época do Antigo Testamento, as mulheres não herdavam. Elas não tinham direito à herança. E quando o pai morre, e não tendo irmãos, elas não teriam direito à terra, a possuir a terra, a promessa, a terra prometida de Deus. E aqui em Números capítulo 27, no versículo número 3, elas vão falar assim, nosso pai morreu no deserto e não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor. Olha que coisa legal, que coisa abençoada, né? Versículo número 4 diz: por que se tiraria o nome de nosso pai do meio da sua família, porquanto não teve filhos? E aí elas fazem um pedido: dá-nos possessão. Isso, dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. Elas estão pedindo terra. Elas estão se posicionando porque elas não tinham a herança. Elas não iriam tomar posse da promessa. Elas não iriam receber a parte dela, o delas. Mas elas não aceitaram, sabe? Não tomar posse de uma promessa que Deus havia feito. E então elas se levantaram. E essas mulheres, elas conseguiram mudar a lei. Versículo de número 5 diz: Moisés levou a sua causa perante o Senhor. Moisés levou a causa delas diante de Deus. E o que Deus disse? Versículo 6. E falou o Senhor a Moisés dizendo, olha a resposta de Deus: as filhas de Zelofeade falaram retamente. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai. E a herança de seu pai fará passar a elas. Que coisa maravilhosa, hein? Que bênção grande. Como que essas mulheres conseguiram mudar uma estrutura? No versículo número 8, diz assim: e falarás aos filhos de Israel, dizendo, quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Essa mulher conseguiu mudar a história de todas as mulheres de Israel. Elas não teriam herança, mas a partir de agora a lei, a própria lei, mudou a partir do posicionamento delas. Deus quer fazer coisas grandes. Diz a Bíblia que nós somos herdeiros e co-herdeiros de Jesus Cristo. E uma da herança mais poderosa e valiosa que a gente tem
é a vida eterna. Por isso eu te peço, meu irmão, fique firme. No próximo vídeo você vai ouvir mais coisas a respeito da herança de Deus, que nos pertence, porque a nós foi dada, foi entregue. Cabe a nós receber essa herança e usufruir dela em nome de Jesus. Até mais, e não esqueça de deixar aí o like, joinha aí, para que o nosso canal possa crescer cada vez mais. Fiquem com Deus.